Gravar. Pronto, eu coloquei aqui para gravar, tá gravando. Vamos lá. Vou explicar a fundo esses códigos de cores para vocês agora, certo? Aqui, vamos lá. Esse código de cores é o quê? Para que ficar mais amplo, certo? Para vocês. O resistor, o fixo, que é o que a gente vai ensinar agora e estudar para entender esses códigos de cores, ele é dessa forma. Tá dando para ver? Aí vamos lá. Sempre essa faixa mais ou prata ou dourada, você tem que virar ela para a direita. Então, sempre o primeiro vai ser da esquerda para a direita, sendo que você tem que prestar atenção nessa parte dourada aqui, ou dourada ou prata. Deu para entender, gente? Vocês estão me escutando? Positivo. Pronto. Aí vamos lá. Então tá falando e tá falhando. Tá falhando para mais alguém? Tá falhando, gente, para mais alguém ou não? Não, tá de boa aqui. Já verificou se na também. sua internet, Francisco? Melhorou. Só um minuto. Só vou ligar. Falando aqui. Pronto, vamos lá. Eu pego o resistor dessa cor. Verde, azul, laranja e... eu acho que essa cor aqui é dourada. Certo? Aí vamos lá. Sempre a dourada a gente coloca para a direita. E a outra ponta fica para a esquerda. Então, a gente faz o quê? Esse aqui é um resistor de 4 dígitos. Professora, de 4 faixas, desculpa. Professora, o que diabo é isso? Porque temos 4 faixas aqui. 1, 2, 3, 4. Deu para entender até aí? Vou voltar aqui a explicação. Vocês não falaram, acho que entenderam. Certo? Essa primeira faixa aqui, cor verde. Então, a gente vem aqui, cor verde. Primeiro dígito é o quê? 5. É o número 5, certo? A segunda faixa é o quê? Azul. Aí você vem no segundo dígito. A cor azul é o quê? Representado por qual número? 6. Certo? O terceiro dígito, que no caso não é dígito, os dois últimos, as duas últimas faixas, elas são, obrigatoriamente, elas são multiplicador de 0 e tolerância. É regra. Se tiver 5, vai ser 1 dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, multiplicador e tolerância. Deu para entender, gente? Deu para entender? Não. De novo. Aqui não tem 4 faixas de cores diferentes? Existem resistores de 4 faixas ou de... Oi? Não, moço. Vou colocar aqui. Gente, coloca no mudo, por gentileza. Só tira do mudo se for fazer alguma pergunta. Acho que tem como tu mutar, não? Por ser o administradora. É, porque tá... Porque aqui tá... compartilhada a tela, aí fica bem pequenininho. Eu não tô conseguindo ver quem é que tá falando. Pronto, deu certo aqui. Pronto, vamos lá. Novamente. Existem resistores de várias faixas, de 4, de 5, são os mais utilizados, e de 6. E de 3 também. Mais utilizado é de 3 e de 4. E no máximo de 5. Tem de 6 também, mas os mais utilizados é 3 e 4, certo? Aqui nesse exemplo, nós temos de 4 faixas, que é de cima, estão prestando atenção aqui?
E o de baixo são 5 faixas. O primeiro, que são 4 faixas, ele vai ser o primeiro dígito e o segundo dígito, certo? Que são as duas primeiras cores, da esquerda para a direita. E os multiplicadores vão ser a terceira faixa, multiplicador, e a tolerância é a última faixa. Eu quero que vocês peguem como exemplo e regra que as duas últimas faixas sempre vão ser multiplicador e tolerância. Deu para entender? Alguma dúvida sobre essa regra? As duas últimas faixas, sendo ele 4 faixas, 5, 6, 3, as duas últimas sempre serão multiplicador e a última tolerância. Deu para entender? Sim. Pronto. Então, aqui a gente pega desse de 4 faixas. A primeira faixa verde é o primeiro dígito. Então, o verde, está vendo a cor verde aqui? O número que representa ele é o 5. A gente vai para a próxima faixa. Qual é a cor da próxima faixa? Azul. A gente vem no segundo dígito e verifica. Qual o azul aqui? Qual é o número? 6. Aí a gente vai para onde? Para a terceira faixa. Aí a gente vai direto por multiplicador. Qual é a terceira faixa? 1, 2, 3. Então, a terceira faixa significa o quê? Em vez de ser o número 3, não é o número 3, é a quantidade de zeros. Deu para entender que o multiplicador, o número que aparecer aqui é a quantidade de zeros. Então, no caso aqui, em vez de ser 100, ou em vez de ser o número 3, eles são o quê? 3 zeros. Deu para entender? 1, 2, 3. 4, no caso. Não é laranja aqui? Vocês estão entendendo? Sim, pode continuar. Pronto. Então, ele multiplica aqui 3, que ele é multiplicador de zero. A quantidade do número que aparecer lá é a quantidade. Eu acho que essa tabela, o multiplicador aqui está um pouquinho incorreto, certo? Mas eu vou mostrar para vocês no site aqui a prática. E aqui a última faixa, que é a tolerância. A tolerância é para a gente saber qual é a margem de erro, ou para mais ou para menos. Vamos supor, se está dizendo que aqui é 5% de tolerância, então, se o meu resistor tem que medir 30 ohms, então ele pode dar 5% a menos ou 5% a mais. Deixa eu pegar a calculadora aqui para vocês entenderem melhor. Cadê? Vamos lá. Oi. No caso da faixa laranja, eu conto 3 zeros. Isso, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3. Então, no caso é 1000, né? No caso, só os zeros. Esse 1 não conta. 3 zeros. Isso. 1 não conta. Ok. Você tá vendo que aqui em cima eles colocam os 3 zeros? Sim. Pronto. Aí vamos supor que esse resistor, ele é de 30 ohms. Aí o que é que eu faço? O que é que significa essa tolerância? Aqui está dizendo que é 5 para mais ou para menos. Está vendo o símbolo aqui? Mais ou menos. Então, vamos supor, no meu multímetro, pode dar 30 menos 5%. Ele pode aparecer no multímetro 28,5 ou ele pode dar para mais. Vamos supor, 30 mais 5%. Ou seja, ele vai de 28,5 até 31,5. Deu para entender? Que ele vai aparecer no multímetro. Fora que tem multímetros que tem alguma margenzinha de erro, que não são tão exatos. Deu para entender essa parte da tolerância? Mais ou menos, professora. Novamente. Ó, aqui está dizendo que esse capacitor de cima, que a gente fez, ele dá 56 mil. A gente transformando em K, certo? Em K ohms, ele fica 56K ohms, certo? Tá vendo aqui no final que ele tá 56K ohms? Pronto, aí a gente pega 56K ohms. Esse resistor, ele mede 56K ohms. Ou ele pode dar
mais do que 5%, é para dar 56, só que aqui está dizendo que a tolerância dele pode ser para mais ou para menos. Então, pode ser que no multímetro dê 56 mais 5%, que no caso dá 58 no multímetro, ou pode ser que ele dê 56 menos 5%, que é o quê? 53,2. Isso aqui é o que vai aparecer na tela do multímetro, deu para entender? Sim. Ó, vamos lá. Esse resistor, eu vou explicar o resistor das faixas que eles têm. Em seguida, eu vou entrar no site para mostrar para vocês como a gente calcula. Não é obrigado vocês aprenderem e saberem essa tabela, não. Até porque a gente, quando quiser pesquisar, a gente vai lá no Google e tem ferramentas, como eu passei para vocês, o app, que é para medir a resistência. Vocês podem baixar no celular de vocês, fazer alguns testes de alguns resistores que vocês têm de alguma placa sucata, certo? É só para vocês entenderem como é que a gente vê a questão do aferir a medição dos resistores, certo? Para saber qual é a resistência desse resistor. Ó, os de 3 faixas. A primeira faixa, ela mostra o primeiro valor da resistência, certo? A primeira faixa mostra o primeiro valor da resistência. A segunda faixa mostra o segundo valor, como eu expliquei para vocês. A terceira, quando são resistores, presta atenção, resistores de 3 faixas. Para resistores de 3 faixas, segue essa regra. Primeira faixa, o primeiro número. A segunda faixa, o segundo número. A terceira faixa é um multiplicador de zeros. E a quarta faixa, que geralmente é a última, que é essa que fica desse lado aqui, que não está aparecendo nesse resistor, ele é a tolerância, que a tolerância geralmente vem depois da terceira faixa, que vem depois do multiplicador, certo? Aí vamos supor esse exemplo aqui. Vamos supor que a primeira faixa é marrom e a segunda faixa é preto. Aqui está vendo que tem um númerozinho que tem naquela tabela que eu mostrei para vocês. E na terceira faixa, o vermelho são multiplicador da segunda faixa, da terceira faixa, é 2. Então, isso quer dizer que o quê? Não é o número 2, quer dizer que é 2 zeros. Deu para entender? Então, no caso aqui, fica 1000 ohms, que a gente convertendo, ele fica 1K ohms. Que no caso a tolerância, como ele não tem cor, esse resistor não tem cor, é padrão. Tolerância que não aparece cor, quer dizer que é 20 para mais ou para menos. Certo? Aí agora vamos falar sobre resistores de 4, de 5 e de 6 faixas. Para os resistores de 4 faixas, segue a mesma linha do de 3. Primeira faixa é o número da resistência, segunda, o número da resistência, a terceira faixa, outro número da resistência, a quarta faixa é o multiplicador e a última é a tolerância. O de 5 do mesmo jeito e o de 6 do mesmo jeito, certo? Ó, vou mostrar aqui para vocês o resistor de 4 faixas, para ficar mais fixo na cabeça de vocês. Eu sei que tá meio embaraçado, mas é só para vocês terem uma noção. Ó, sempre a tolerância é o último, certo? Então, a primeira faixa, da esquerda para a direita, é o primeiro dígito. O segundo dígito é a segunda faixa. O multiplicador é a terceira. E a tolerância é a quarta faixa. Deu para entender? Então, no caso, professora, sempre o multiplicador vai ser o terceiro, é? Não. Não necessariamente, depende do resistor que você está calculando. Se for um resistor de 3 faixas, ele vai ser o terceiro. Se ele for um resistor de 4, desculpa, se ele for um resistor de 4, ele vai ser o terceiro. Se ele for um resistor de 3, ele vai ser o segundo. Se ele for um resistor de 5, ele vai ser o quarto. Deu para entender? Sim, é sempre o penúltimo, né? O penúltimo e o último sempre são, regra, multiplicador, o penúltimo, e o último, tolerância. Professor, para não se confundir, a tolerância é sempre o traço que está mais afastado? Nem sempre. Tu tá vendo esse outro aqui de 5 faixas, como a tolerância ele não está afastado, o que está afastado é o primeiro dígito,
Nem sempre. Ele fica tão afastado dos outros, não. Tem uns que vêm junto e tem uns que vêm afastados. Tem uns que vêm aqui, nessa parte de cima, e tem outros que vêm mais aqui. Mas, geralmente, ó, tem um pouquinho de espaço mais do que os outros. Mas vocês não precisam se preocupar com relação a isso, porque a gente tem ferramentas que utilizamos para calcular isso, sem ter tanta dor de cabeça, certo? A quinta faixa, vamos resistores de 5 faixas. O primeiro é o primeiro dígito, a segunda faixa, o segundo dígito, a terceira faixa, o terceiro dígito, a quarta faixa, o multiplicador, a quinta faixa, tolerância, certo? E o de 6 já tem uma coisa a mais, já tem o coeficiente de temperatura. Ele mostra o primeiro dígito, a primeira faixa, segunda faixa, o segundo dígito, terceira faixa, terceiro dígito, quarta faixa, multiplicador, quinta, tolerância e tem o coeficiente de temperatura. Esse de 6 faixas é muito difícil de ser utilizado, se for para alguma placa que for feita específica com isso, mas é muito difícil de ser utilizado, certo? Não precisa se preocupar com relação a isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui o sitezinho que faz essas aferições. Deixa eu ver. Ó, a gente está aqui, certo? Vamos. Deixa eu ligar aqui. Vou só ligar aqui a câmera do celular para mostrar para vocês uma coisa. Só não dá para me retificar na outra aqui. Deixa eu só mudar o P aqui. Vou tentar colocar aqui. Vocês estão vendo aí? Vou mostrar aqui para vocês um resistor, certo? Eu vou só remover ele da placa para mostrar para vocês até como remove. Eu geralmente tiro... Vocês estão me escutando? Positivo. Pronto. Geralmente utilizo a pasta de solda aqui, porque ele facilita na remoção e para a gente colocar também. Eu vou remover
Ele trava como é VIP, ele trava um pouquinho essa câmera. Vou remover esse resistor bem aqui, certo? Aí, professora, nem sempre usa o soprador, né? Geralmente, quando é para remover esses componentes assim, eu prefiro não utilizar o soprador. Eu só utilizo mesmo o soprador quando é componentes SMD, que eles são esses menorzinhos, aí realmente tem mais dificuldade. Aí com o soprador eu acho melhor. Mas às vezes, porque assim no soprador pode ser que você tenha um calor muito grande e acabe queimando a placa, certo? Isso é uma coisa muito rápida. Ó, isso aqui é um resistor. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom. Se conseguir dar o zoom aqui.
tá travando. Pronto, vocês conseguem ver aí que essa câmera é ruim mesmo. Esse é um resistor, certo? Aí, De 4, né? isso, de 4. Então, a gente sempre coloca esse aqui, ó. É o... Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é a tolerância. Então, a tolerância sempre fica para o lado direito. A tolerância sempre é o último. Então, a gente começa a contar da esquerda para a direita. Do vermelho, preto, amarelo. E eu acho que isso aqui é dourado não, prata. Aí vamos olhar aqui. Deixa eu diminuir para a gente ir para o site. Ah, professor, eu estou com um resistor desse de um cliente. Como é que eu vou saber qual é a tolerância dele? Qual é a medição dele? A gente vai lá, certo? Primeiro a gente escolhe. Esse aqui é o de 4. Esse é o de 4, esse é o de 5. De 4. Resistor de 4 faixas. A gente vai fazer o quê? Primeira faixa dele, qual é? Vermelho. Então, a gente vai e marca. Ó, esse site 5 é top, você marca. Gente, eu não estou olhando o chat agora, certo? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fala no áudio. Aí você, a primeira faixa, que é o quê? Vermelho. Você marcou. Vermelho, primeira faixa, certo? Aí vamos para a segunda. Qual é a segunda, professora? Aqui é preto. Aí vai segunda, preto. Certo? Ele já vai mostrando aqui, tá vendo? E a terceira, professora, qual é? Eu acho que é amarelo. Amarelo. A terceira é o quê? A terceira já não é um número, a terceira já é um multiplicador de 0. Certo? E a última, professora, qual cor é? Essa cor mesmo. Meu dourado. É, meu dourado. Então, é o quê? Qual é a medição que a gente vai encontrar nesse resistor? 200K1. Ou para mais ou para menos. Então, por que 200K1? Como assim? Para mais ou para menos, professora? A gente vem aqui e coloca na calculadora. 200 menos. Opa, já 10 minutinhos. Passa rápido. 200 menos 5%. Ou ele vai dar 190 K-ohms, ou ele vai dar 210. Então, ele vai variar no seu multímetro de 210 até o de 190 até o 210. Deu para entender? Deu. Professor, aí no caso essa tabela, como é que faz para a gente ter ela? Assim? Vou mandar aqui no chat. Tem aquele aplicativo que eu passei para vocês, certo? Que é um aplicativo, um app, para quem não tem computador em casa, pode baixar no celular, vou colocar aqui no chat. Tanto o app... Não, ó, alguém me perguntou aqui, Rafael Demarco. Rafael, é obrigatório ter essa tolerância. Por que é obrigatório ter essa tolerância? E ter essa variação? Porque nem um componente dá exato. Nem um componente ele vai dar exato o que ele está dizendo. O datasheet dele não tem como dar exato. Porque tem a tolerância do próprio equipamento. Os equipamentos que a gente utiliza hoje não são precisos 100%. Sempre tem que ter essa tolerância para a gente... tipo assim, se der 190 aqui, vamos supor, professora, eu peguei meu multímetro, coloquei lá em escala de resistência em ohms e deu 190 o resistor. Não presta, não.
esse resistor não, vou ter que trocar. Aí passa para o cliente, não, o problema é o resistor, que não está funcionando. Esqueceu de verificar a tolerância. Por quê? 190 quer dizer que o resistor ele está em perfeitas condições. Por isso que todo componente de resistência ele tem que ter essa tolerância, certo? Deu para entender, gente? Eu mais ou menos, professor. E qual é a sua dúvida? Essa questão de cores, não tem? As cores. Pronto, mas a questão de cores, Francisco, você consegue nessa tabela. Você não é obrigado a saber todas as cores. A gente não sabe, eu não sei todas as cores. Quando eu vou verificar algum componente de algum cliente para fazer um teste, eu recorro aqui esse site. Ou esse site ou o aplicativo do celular, certo? Não necessariamente você precisa, só precisa saber de onde você tem que começar. Sempre lembrando que a tolerância é o último. Então, você começa da esquerda para a direita. Deu para entender? Sim, no caso, sempre o último, no caso, é o que fica mais afastado. Né? Geralmente ele fica mais afastado. É muito assim, tem alguns que não vai estar afastado, não. Mas a maioria é afastada. Ok. Então, para identificar mais fácil, o tolerante sempre vai ser dourado ou prata? Não. Tá vendo que tem outras cores aqui, ó? Preta, marrom, vermelho, meio laranja, amarelo, verde, azul. Não necessariamente ele vai ser dourado ou prata. Ele pode vir vermelho, ele pode vir azul. A gente sempre vê com relação a esse distanciamento, que é uma das coisas, certo? Que a gente verifica. Que ele é mais distante dos outros 3 que ficam juntos, ou dos outros 4 que estão juntos. Deu para entender? Deu. Pronto, eu vou passar aqui para vocês e o nome do aplicativo. Deixa eu só olhar aqui o nome do aplicativo. Mandei aí. Um desses sites é esse Resistor Calculator, que você pode utilizar para não ter erro, não errar dizer que é o componente X sem ser o componente X. Ou esse outro aplicativo, que é para quem não tem computador em casa. Certo? Eu acho que... Deixa eu ver quantos minutos falta para acabar. Ainda falta 5 minutos. Pronto. Agora, a gente vai aprender como a gente pode aferir a mesma coisa que medir, certo? Uma resistência. Uma resistência não. Um resistor. Resistência é outra coisa. Para aferir um resistor, é necessário a gente colocar o multímetro na escala de ohms, certo? O multímetro que a gente vai utilizar lá no Sebrae, você consegue colocar na chave seletora, se você quer, 200K, 200 mega-ohms. Só que esse meu, ele é mais automático. Eu só escolho a escala, se eu quero na escala ohms, ou se eu quero na escala de voltagem, de indutância, de capacitância, e ele já me dá o valor, certo? Não precisa se preocupar com a polaridade. Professor, o que diabo é polaridade? Polaridade é se um lado é positivo ou se um lado é negativo, porque tem componentes que a gente tem que se atentar à polaridade, porque um componente ele tem a parte negativa e tem a parte positiva, certo? Então, você pode fazer a medição de qualquer lado, de um lado para o outro. Eu vou mostrar aqui para vocês. E outra coisa, é necessário que o resistor seja removido da placa, da forma que eu fiz aqui. Ou vocês removem com ferro de solda, ou vocês removem com estação de solda, com estação de ar quente, certo? Eu geralmente utilizo ferro de solda porque não afeta tanto a placa, em questão de esquentar muito, danificar alguma trilha, certo? Professora, eu não posso medir com componente na placa, não? Não, em hipótese alguma você pode medir um resistor, ele estando soldado na placa. Deu para entender, gente? Deu para entender, né? Ele queima, é? Ele queima Não é que ele queime, é que não vai dar o resultado correto. Ah, sim.
certo? Vamos supor, se você calculou aqui que ele é para dar 200k ohms, ou para mais ou para menos, ele não vai dar. Ele vai dar bem menos ou não vai dar nada. Certo? Eu vou fazer o teste nesse que eu tô aqui, certo? Deixa eu colocar aqui de novo para vocês. Que a imagem aqui da câmera, menina, é iPhone, a câmera dessa. Horrível. Ó, a escala é essa. Eu vou colocar nessa outra câmera. Deixa eu aumentar aqui, que eu não tô vendo, não. Ó. Eu acho que aqui é melhor. Na escala de ohms. Que é esse símbolozinho aqui, ó. Ohms é essa escala. Escala de ohms. Para a gente medir resistência, certo? Eu vou medir aqui. Ó, coloca uma ponta de prova de um lado e a outra do outro. Às vezes ele foge, mas... Ó, aqui no meu, esse meu... Deixa eu ver se você... Não sei se dá para aparecer para vocês aqui. Aí, professora, no caso, tem um lado correto para colocar o Não. lado positivo e negativo? Não, ele não é polarizado. Certo? Como ele não é polarizado, eu vou dar um volt aqui, ele vai, para vocês verem, certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer com as duas mãos, com a mesma mão aqui, para dar um volt e ele tem que apertar. Ó, estou medindo ele. É dessa forma. Pode ser a ponta preta em um lugar, em outro lugar, dá certo. Deixa eu ver se eu consigo dar um. Pronto. O volt é um travamento que a gente coloca. Olha quanto é que deu aqui. Vocês estão vendo? 200 ohms. K ohms. Então, vamos olhar aqui. Cadê? Ele é para dar quanto? Ele pode dar 210 e 190. Isso. Aí, no caso aqui, deu 200,5. Então, isso quer dizer que o quê? Que o meu resistor está... É, em perfeitas condições. Ele está na margem de tolerância correta. Deu para entender agora? Clareou mais para vocês? Tranquilo. Pronto, deu para clarear, né? Se tiverem com dúvida, gente, pode